Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós vamos ler os versículos do versículo 11 ao versículo 17. Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. O texto não será projetado ali, então pode abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus à cidade, ou uma cidade chamada Naim. Iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Deus nos abençoe na meditação da sua palavra nesta hora. Nosso coração agora se aquiete, que toda outra voz se cale, que qualquer outra voz que tente se levantar seja subjugada pelo poder do Senhor, e que de fato somente, exclusivamente, a voz do Senhor fale conosco, fale ao coração do pregador e fale ao coração da igreja. Que o Senhor nos abençoe por sua graça. Uma frase do cancioneiro popular de Alcides Caminho, Nelson Cavaquinho, de uma canção chamada Espinho e Flor. Um dos versos assim: tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Quantas vezes, queridos, nós ou pessoas à nossa volta estão vivendo exatamente essa situação, essa circunstância, com o coração machucado, com a alma aflita ou ferida, e a dor tão intensa, não percebida por outros, que é preciso fazer um pedido: tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Isso demonstra uma insensibilidade daquele que está à volta do que sofre, uma insensibilidade daquele que mantém um sorriso e não compartilha de alguma forma a dor do que está ao seu lado. Mas aí nós encontramos um texto que nos leva a pensar em duas multidões que se encontram. O texto começa falando de uma chama de numerosa multidão e a outra chama de grande multidão da cidade. Duas multidões que se encontram. Uma vem alegre, uma multidão que foi acolhida, tem a presença de Deus com ela, tem pastor, está em festa. É a multidão que acompanha Jesus. Jesus foi e é acolhedor. Jesus acolheu pessoas marginalizadas, Jesus acolheu pessoas banidas da sociedade, Jesus acolheu pessoas que não eram acolhidas, Jesus tocou em pessoas intocáveis, Jesus amou pessoas que não foram ou que não eram amadas. Jesus deu atenção
a pessoas jogadas, desprezadas. Jesus acolheu. Jesus tocou no leproso. Jesus se assentou com pecadores. Jesus se aproximou daqueles que não eram queridos na sociedade. Jesus se hospedou na casa do publicano. E por causa desse acolhimento, por causa desse perfil de Jesus, as pessoas se aglomeravam à sua volta. É fato que muitas dessas pessoas não se converteram. Mas também é fato que cada uma dessas pessoas, de alguma forma, se sentiam amadas e acolhidas de uma forma totalmente diferente. A tal ponto de desejarem seguir Jesus, caminhar com Jesus, ouvir Jesus. E assim foi durante os 3 anos do seu ministério. Se nós lermos, ou quando lemos o Evangelho, nós vamos os Evangelhos, nós vamos percebendo isso, Jesus sempre cercado de multidão. Ninguém era obrigado a estar ali, era uma atração. Jesus acolhia, Jesus ensinava de forma completamente diferente do que os religiosos ensinavam nos seus dias. Tanto assim, que soldados que foram em busca de Jesus para prendê-lo num dado momento no seu ministério, voltam sem Jesus e voltam impactados de tal forma com a sua mensagem, dizem: olha, nós não tivemos jeito de prendê-lo, ninguém ensina como ele ensina, ninguém fala com tamanha autoridade, ninguém acolhe como Jesus acolhe. Portanto, era uma multidão que vinha em festa, uma multidão acolhida, uma multidão que tinha pastor. Mas tinha outra. A outra é terrivelmente triste. Leva um jovem para ser enterrado, um arrimo de família. Acompanha, essa multidão acompanha a mãe viúva. Que tragédia nessa casa. As famílias judias se orgulhavam da prole numerosa. Era sinal da bênção de Deus, um casal com muitos filhos. E agora nós estamos diante de uma mulher que no tempo em que viveu com seu marido, teve um único filho. Essa esposa e esse filho tiveram a desventura de enterrar o marido e o pai. Ela ficou viúva, o filho ficou órfão. Não sabemos com que idade esse filho ficou órfão, mas era jovem ou criança. E certamente essa família tinha ou passava por dificuldades. Num contexto em que o homem, o chefe da casa, era exclusivamente o provedor, agora nós temos uma viúva. E a situação da viúva era tão delicada que a gente vê na igreja nascente uma preocupação especial com as viúvas. Porque muitas delas passavam fome, passavam necessidade, e agora, abraçando o Evangelho, essas viúvas recebiam uma atenção especial. Se a sociedade não dava, a igreja passou a dar uma atenção especial à viúva, uma atenção especial ao órfão, e a Bíblia fala disso, desse cuidado com a viúva, desse cuidado com o órfão, de modo especial por causa do contexto social, contexto cultural. E essa mulher, que teve a desventura de enterrar o marido, agora tem a desventura de enterrar o filho. O filho ainda é jovem. Como sabemos, está no texto. Quando Jesus vai ressuscitá-lo, Jesus diz exatamente essas palavras: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aquela mãe experimenta aquilo que é contrário à natureza.
Espera-se que os filhos enterrem os pais. Isso parece que é mais natural, embora não seja fácil para o filho enterrar o pai. Mas parece que é mais natural. É mais natural porque a história continua sendo escrita. Nós, os pais, vamos até ali, mas os nossos filhos, que é a próxima geração, vai além de nós. Então a nossa história foi escrita por nós até o momento da nossa morte, mas os filhos vão dar continuidade a essa história. Eles vão além, eles ultrapassam o nosso tempo, porque eles são a geração seguinte. Portanto, é antinatural que a história termine nos nossos filhos. É antinatural que aquela família encerre ali. É antinatural que aquela mãe enterre o filho, o seu único filho. E ela vem seguida por uma grande multidão. O texto diz que grande multidão da cidade ia com ela. Talvez exatamente pela circunstância da dor, de ver essa situação de uma mãe enterrando um filho. São duas multidões que se encontram. Mas algo sublime acontece por causa da presença de Jesus. Aquela multidão que vem, que é essa descrita aqui, essa multidão terrivelmente triste, que leva o jovem para ser enterrado, ela vai ter um encontro com a outra multidão, mas ela não saiu para ir ao encontro de Jesus. É um encontro à luz da visão humana, um encontro casual. Mas dentro do projeto de Deus, um encontro marcado pelo próprio Deus. E a presença de Jesus faz diferença ali. E com isso eu quero fazer do tema uma pergunta. Quem quer da presença de Jesus? Quem quer da presença de Jesus? Pode passar. A presença de Jesus é confortadora ao coração da viúva, porque Jesus é sensível à sua dor. Vejamos o texto agora, queridos. Jesus se aproxima, aquela multidão, chegando à porta da cidade, e eis que sai o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Versículo 13: vendo-a o Senhor, vendo-a o Senhor. Interessante que são duas multidões, e é comum pessoas passarem despercebidas em meio à multidão. É comum nós não enxergarmos o outro e a necessidade do outro. De um modo especial, com a correria do dia a dia, com as atribuições que cada um de nós tem, é muito comum que nós passemos pelas pessoas e diante delas e não as vejamos, não as notemos. Mas Jesus nota aquela mulher. E diz o texto que Jesus a viu. A presença de Jesus é confortadora ao coração da viúva, porque Jesus é sensível à sua dor. Jesus poderia ter passado reto. Jesus poderia ter simplesmente dado uma cena à distância. Mas não é isso que ele faz. Jesus sensibiliza com a dor daquela mulher. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Jesus não foi indiferente
coração insensível. Jesus contempla aquela mulher e contempla nela a sua dor, a dor dela. Agora é interessante pensarmos que Jesus sabia o que ele estava para fazer. Sim ou não? Claro que sabia. E isso chama atenção no caráter de Jesus, na personalidade de Jesus. Porque isso nos remete também a um outro momento, quando Jesus chora por Lázaro. Chega a notícia de que Lázaro morreu. Jesus sabia o que ele faria dali a alguns dias. Sim ou não? Claro que sabia. Pastor Evaldo Ramos, ele fazendo uma análise desse momento, ele tenta se colocar no lugar, ele diz assim, eu fico imaginando, se fosse comigo, pastor Evaldo Ramos dizendo, ele diz assim, eu estaria com adrenalina a mil, imagina, sabendo que dali a alguns dias eu estaria fazendo um dos milagres mais extraordinários que poderia acontecer, trazendo um morto à vida, depois de 4 dias sepultado, já cheirando mal, sabendo como Deus me usaria para isso. Eu não ia chorar, eu ia vibrar. Eu ia talvez confortar o coração daqueles que estavam ali, dizendo, olha, calma, o que está para acontecer é extraordinário. Deus vai me usar e Lázaro vai ressuscitar. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Jesus, diz o texto que Jesus chorou. Isso demonstra um aspecto da personalidade, do caráter de Jesus, que demonstra o quanto ele se identifica com os nossos sentimentos. Porque embora ele soubesse de tudo o que aconteceria, tudo o que sucederia, ele conhecia o coração humano e ele sabia a dor que estava passando os seus amigos com a enfermidade e com a morte em seguida de Lázaro. E por conta dessa identificação com a dor do outro, é que Jesus chora. Jesus não chora, talvez a sua própria dor, mas ele chora a dor do outro, porque ele consegue, de alguma forma, sentir no lugar do outro. Enfim, o ministério de Jesus foi esse, não foi? Na cruz, receber sobre ele aquilo que era para o outro receber. Esse outro sou eu e você. Jesus vai receber no nosso lugar todo o castigo, e ele vai se fazer maldito em nosso lugar, porque a maldição não estava sobre ele, a maldição estava sobre nós. Mas ele vai receber em nosso lugar aquele castigo que era reservado a nós. Ele vai receber para que nós pudéssemos ter a paz com Deus. Por isso a palavra diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se identificou com o homem pecador, ele se identifica com a nossa dor, e ali particularmente Jesus se identificou e foi sensível à dor daquela mulher, mesmo sabendo o que ele faria, mesmo sabendo o que estava para acontecer. Jesus se compadece dela, Jesus se compadece da sua dor. A presença de Jesus é confortadora ao coração da viúva, porque Jesus é sensível à sua dor. Mas também a presença de Jesus é transformadora na vida da viúva, porque Jesus não é indiferente ao seu sofrimento. Pode parecer a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Uma coisa é não ser sensível, ser insensível. E Jesus é sensível à dor. Mas
poderia ter sentido a dor daquela mulher, daquela viúva, que enterrava agora o filho. A dor agora não é pelo fato de ser viúva, né? Às vezes a gente pensa a imagem da viúva de Naim e a gente associa o sofrimento dela à sua viuvez, né? Mas o sofrimento dela agora é por causa do filho, do jovem filho, o único filho que morreu. Jesus poderia ter sensibilizado com a sua dor, mas não fez nada. Mas Jesus faz, ele não é indiferente ao sofrimento da viúva. Isso demonstra mais um aspecto dos atributos de Jesus, dos atributos de Deus, que é a sua onipotência. Nós somos extremamente limitados, nós podemos, na maioria das vezes, nos sensibilizarmos com a dor do outro. Mas também, na maioria das vezes, nós não podemos ou não temos o que fazer em relação à dor do outro, a não ser nos colocarmos do lado, a não ser darmos a mão, a não ser nos ofertarmos o nosso ombro, o nosso abraço, a não ser chorarmos juntos. Mas Jesus tem mais. E tendo mais, Ele disponibiliza esse mais a favor da viúva. Ele não fica indiferente, uma vez sensível à dor daquela viúva que está enterrando o filho, ou levando o filho para ser sepultado. Ele dispõe a fazer algo a mais. Essa presença de Jesus, portanto, é transformadora na vida daquela mulher. Se é confortadora ao seu coração, é transformadora para a sua história, para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua existência. Jesus, que tem graça para nos socorrer, tem também poder para fazer aquilo que precisa ser feito. Por fim, dentro dessa análise, a presença de Jesus é milagrosa na história da viúva. Se é consolador ao seu coração, se é transformadora a sua vida, é milagrosa na sua história. Porque Jesus transforma o desfecho da história daquela mulher. Aquela mulher viúva, que agora seria certamente mais uma desamparada em Israel, porque sem marido e tendo um único filho, fica sem ele. Ela não tem mais um provedor em casa, nem perspectiva de provedor. Esse filho jovem, nós não sabemos o quão jovem era de certa forma segurança para essa mãe, por isso um arrimo de família. De alguma forma ele se responsabilizaria pelo futuro dessa mãe, que dependia de um provedor para sua subsistência. E agora, enterrando o filho, o destino, a escrita da sua história seria certamente uma escrita de uma história cujo desfecho era um desfecho de muita tristeza, possivelmente de muita pobreza, de muita necessidade. Mas vem Jesus, cuja presença é milagrosa na história dessa mulher, porque Jesus vem e toca o esquife. O que é o esquife? O esquife é um caixão normalmente aberto, uma caixa de madeira aberta, com 4 pontas que 4 homens carregavam, às vezes com argolas e um varão atravessando, às vezes com pontas mesmo, alças, né, colocadas nos 4 cantos. Mas era assim que eram carregados os mortos para fora da cidade, para serem sepultados.
não era permitido cemitérios dentro das cidades. Então eles eram levados para fora. Jesus vem e toca o esquife, toca o caixão, para o cortejo, interrompe aquela marcha da morte, aquela marcha para o sepulcro, para o sepultamento, para o fim. E Jesus interrompe aquele momento e interrompe com um propósito. Ele interrompe porque ele vai fazer um milagre. E ele não só toca o caixão, mas ele fala com o morto. Agora algo sobrenatural acontece, porque a vida não está ali mais. Se a vida não está ali mais, o moço também não está ali mais. De alguma forma, então, Jesus vai falar com esse moço em algum lugar que nós não sabemos onde, fisicamente, geograficamente, mas Jesus vai falar num lugar onde só Ele tem autoridade para falar, onde só Ele pode trazer de volta, porque o moço não está mais ali, a vida não está mais ali, mas Jesus fala com toda a autoridade que tem: jovem, eu te mando, levanta-te. E o texto diz que o moço se levantou, ou que o moço assentou-se, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Imagina agora a festa, imagina a alegria do coração dessa mãe. Nós que somos pais, vamos tentar, e cada um pode fazer esse exercício de alguma forma. Imagina você indo sepultar um de seus filhos. Que dor, que dor. Eu acompanhei, de certa forma, uma paciente do consultório que, alguns anos atrás, perdeu o filho num acidente de carro. Quantas e quantas vezes ela chegava no consultório, aos prantos, em angústia de alma, desesperada, e chorava. Que angústia do coração de mãe que enterrou o filho. Imagine-se nessa situação. Mas agora, com a presença de Jesus, Jesus devolve a vida, porque parte da vida daquela mãe estava sendo sepultada com o filho naquele dia. Parte daquela mãe, da sua história, do seu amor, do seu coração, do seu ânimo para viver, estava sendo sepultada. Quando Jesus nos devolve o filho, Ele devolve também parte dessa vida que estava morrendo com Ele. A presença de Jesus faz tudo isso. E tudo isso não foi exclusivo para a viúva. Por isso a proposta do tema: quem quer da presença de Jesus? Cada um traz a sua dor. Cada um traz a sua bagagem. Cada um de nós traz a sua bagagem. E nós não temos um aparelho de raio-x como tem os aeroportos para ver o que cada um traz na sua bagagem. Às vezes nós imaginamos que a dor só acontece nas grandes tragédias da vida,
Mas às vezes a dor do irmão, da irmã que assenta ao nosso lado, de alguém que trabalha conosco, de alguém que convive à nossa volta, talvez essa dor seja uma luta contra alguma situação, contra alguma circunstância que nós não olhamos como tragédia. Pessoas que lutam, às vezes, contra um vício. Pais de família que estão desgraçadamente se acabando e acabando com a sua família por causa do vício do álcool, da bebida. Filhos viciados em drogas, cujos pais definham por conta dos seus filhos. Relacionamentos em que os casais estão machucados, doentes, e que assentam à nossa volta, e nós não temos um aparelho de raio-x, e cada um traz na sua bagagem a sua dor. Às vezes uma experiência lá de trás, às vezes um trauma, às vezes um sentimento de rejeição, às vezes um histórico de abuso que nós desconhecemos. Porque nós não temos o aparelho de raio-x da bagagem do outro. Então nós não somos a solução para a vida do outro, mas nós podemos aproximar o outro daquele que de fato é a solução. E a presença de Jesus é confortadora ao seu coração, uma vez que cada um traz a sua dor. Agora, aquilo que foi a experiência da viúva pode ser a sua experiência aos pés de Jesus, porque Jesus é sensível à sua dor, não agora a dor da viúva. Porque por mais intensa que seja a dor da viúva, é a dor dela. E nós não somos capazes de avaliar a dor do outro. Bobagem essa história de alguém chegar para você e dizer assim: eu sei que você está sentindo, eu sei que você está passando. Isso é arrogância, porque nós não sabemos o que o outro está sentindo, ainda que tenhamos vivido situação semelhante. Porque cada um reage de uma forma diante de circunstâncias idênticas. Eu perdi meu pai muito cedo, os irmãos sabem. Eu tinha 8 para 9 anos de idade. Cada vez que eu sepultei um pai de família durante o meu ministério, eu procurei me sentar do lado dos filhos, para de alguma forma me identificar com a dor que ele estava sentindo. Mas sempre procurei dizer: eu imagino o que você está passando, porque eu também perdi meu pai muito cedo. Eu imagino o que você está passando, mas eu não sei o que você está passando. Porque talvez a filha reaja de uma forma à perda do pai, o filho mais velho reage de outra forma, o caçula reage de uma outra forma. Nós não sabemos. E aquilo que talvez não signifique muita coisa para mim, seja insignificante aos meus olhos, talvez para o outro seja algo extremamente doloroso. E às vezes, como um trator, eu passo por cima da sua dor, porque aquilo que está fazendo você sofrer, para mim é insignificante. Mas talvez para você seja extremamente doloroso e doído. E eu, como um trator, passei por cima. Mas Jesus não. Jesus é sensível à sua dor. Por isso, a presença de Jesus é confortadora no seu coração. Também a presença de Jesus, que foi transformadora na vida da viúva, ela também é transformadora na sua vida.
porque Jesus não é indiferente ao seu sofrimento, seja ele qual for. Algumas pessoas sofrem porque não casaram. Outras pessoas sofrem porque casaram. É verdade. E aquele que casou e que está sofrendo porque casou, olha para aquele que está solteiro e talvez pense que a vida do solteiro é a vida ideal. Você é feliz, cara. E não imagina a dor daquele moço ou daquela moça que tem buscado, que tem esperado no Senhor, vai até agora não casou-se. É a dor dele. Talvez para você seja insignificante, mas Jesus, que se sensibiliza com a dor de cada um, é aquele que não é indiferente à sua dor. Portanto, meu querido e minha querida irmã, aquilo que de alguma forma angustia o seu coração, também angustia o coração de Jesus. E Ele sente com você. Mas Ele tem não só graça, mas Ele tem poder. E Ele não é indiferente à sua necessidade. Portanto, você pode e deve continuar esperando no Senhor, porque vale a pena. Vale a pena. O tempo é dele. Às vezes nós começamos a julgar demorada a resposta do Senhor, a direção do Senhor, ou a bênção do Senhor que estamos aguardando. E começamos a achar que não vale a pena esperar. Vale. Quando tudo se cumprir, a gente vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena esperar. Por fim, assim como foi milagrosa na vida daquela mulher, porque Jesus fez um milagre na vida daquele moço que estava morto e reviveu. Jesus também continua sendo o mesmo, e a presença de Jesus é milagrosa na sua história, porque Jesus te devolve a vida. E num aspecto muito mais significativo e profundo do que a vida que Ele devolveu àquele moço, o filho da viúva de Naim. Porque aquele moço recobrou a vida, mas morreu novamente. A vida que Jesus deu àquele moço, ou devolveu àquele moço, foi uma vida biológica, temporal, dessa caminhada aqui na terra. Mas o milagre que Jesus quer fazer nas nossas vidas, e tem feito, já fez na vida de muitos que estão aqui, é o milagre de devolver a vida, que é a vida espiritual, que é a vida eterna, que é de fato um encontro significativo com Jesus. Por isso a pergunta do início: quem quer da presença de Jesus? Porque a presença de Jesus, mais do que tratar das questões da nossa existência terrena, a presença de Jesus trata daquilo que é eterno, daquilo que traz consequências para a eternidade. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. O Senhor conhece a sua dor. O Senhor conhece as suas necessidades. Ah, pastor, eu não tenho dor nenhuma hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez alguém ao seu lado tenha. E você pode interceder por ele agora. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua angústia, mas eu quero fazer um convite a você experimentar esse encontro com Jesus. Não estou falando ainda de conversão, estou falando
de um encontro com a graça, com a bênção de Jesus, para aquela situação específica da sua caminhada. O que no seu coração te angustia? Quais são as respostas que você tem buscado no Senhor? Eu quero te desafiar a reafirmar sua fé em Jesus, para dizer: Senhor, eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar a resposta do Senhor. Eu não vou precipitar, eu não vou atropelar, eu vou esperar no Senhor. Quantos querem orar fazendo essa oração agora? Senhor, eu quero buscar a tua direção, eu quero reafirmar a minha fé no Senhor. Fique em pé e eu quero orar com você. E também eu quero orar por alguém. Pode ser você que ainda não tomou uma decisão com Jesus, ainda não experimentou o novo nascimento, ainda não fez a oração do pecador arrependido que diz: Senhor, eu reconheço que sou pecador e reconheço que sem Jesus eu estou perdido, condenado à morte, mas eu reconheço os meus pecados e entrego a minha vida a Jesus nesta hora. Eu quero experimentar desse encontro, eu quero experimentar dessa vida, eu quero experimentar desse milagre com Jesus. Se você quer fazer essa oração, rendendo, entregando a sua vida a Jesus, fique em pé também. Eu quero orar com você. Amém. Mais alguém? Fique em pé. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Todos que estão em pé. Às vezes nós precisamos nos quebrar, dar um passo à frente, um gesto simbólico, dizer: Senhor, eu quero sair do lugar que eu estou, eu quero sair da mesmice, eu quero sair de uma situação em que eu tenho confiado em tantas coisas, ouvido tantas vozes. Eu quero sair dessa situação para ouvir a voz do Senhor, para confiar somente no Senhor, sabendo que o Senhor nunca perde o controle da caminhada da história da minha vida. Nesse gesto de ir à frente, nesse ato de dar esse passo, é uma forma de você dizer: Senhor, é o Senhor que eu quero, o Senhor é a fonte que eu quero buscar, a bênção de tudo que eu quero para a minha vida. Eu quero uma vida nova, eu quero vencer tentações, eu quero vencer pecado, eu quero vencer aquilo que me afasta do Senhor, para caminhar pertinho de Ti. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, para reconhecer que nós não somos nada sem Jesus, para dizer, ó Deus, que nós queremos experimentar cada dia desse encontro renovador com Jesus. Nós queremos experimentar, ó Deus, a convicção de que Jesus é sensível às nossas dores, a convicção de que Jesus age em nosso favor, e a convicção dos milagres do Senhor já tem realizado e continuar realizando nas nossas vidas. De uma muito especial, o milagre da salvação, o maior deles. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa, Senhor, cada um na sua necessidade, cada um naquilo que está depositando diante dos Teus pés, diante do Teu altar, diante da cruz, nesse encontro precioso com Jesus. Que o Senhor reafirme no coração de cada um a certeza de que vale a pena caminhar com Jesus,
a certeza de que o Senhor os ama, a certeza, Senhor, do teu amor e dos teus cuidados, a certeza, ó Deus, de que o Senhor é acolhedor, como foi no passado. O Senhor continua nos acolhendo com graça, com amor, com braços estendidos, para nos transformar naquilo que o Senhor deseja que sejamos. E nós nos dispomos nesta hora nas mãos do Senhor, para sermos transformados, segundo o teu querer, pela ação do teu Espírito, naquilo que o Senhor deseja que sejamos. Abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa aquele que toma uma decisão por Jesus nesta noite. Guarda cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.